se é nos Estados Unidos, se é na Austrália, não importa onde é. Se aqui no Brasil temos coisas boas e criadas aqui também, por exemplo, a técnica que eu comentei do ligamento, que eu fiz lá há 20 anos atrás, foi desenvolvida aqui, né? Então, não tem uma escola de um país, eu diria. Eu prefiro ter uma visão global. É isso, minha gente, seguindo a todo vapor aqui diretamente do 55º Congresso Anual de Ortopedia e Traumatologia da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Muito bem acompanhado aqui pelos maiores especialistas, formadores de opinião e profissionais da área, mostrando a força, a pujança da ortopedia brasileira. E agora muitíssimo bem acompanhado aqui diretamente do MovaCast, no lançamento da nova linha de produtos Movability, que veio para ajudar você na suplementação, para conquistar a sua flexibilidade, vitalidade, longevidade e realmente dar cada vez mais força e fortalecer o seu sistema músculo-esquelético. Essa é a nossa missão principal aqui, e ouvindo direto da fonte, direto de quem tem conhecimento de causa, autoridade no assunto, e dessa vez muito bem acompanhado aqui com ninguém mais, ninguém menos que diretamente de Curitiba, Dr. Fabiano Kupczyk. Acertei a pronúncia. Tá linda a pronúncia, obrigado, é um prazer participar com vocês aqui, André. Você fala que você me contou, né, doutor, que a sua especialização é o joelho. Joelho, trato tudo no joelho. E criança, pra velho, todo mundo. Todo mundo, lesões esportivas, lesões de cartilagem, artrose, lesões tendinosas, musculares, então, felizmente, consegui me especializar em todas essas... Perfeito. Áreas e lesões. Doutor Fabiano, me conta um negócio. Quantos anos de carreira já? Formado na medicina, 25 anos. Jubileu de prata que eu completei esse ano. E como especialista em joelho, 21 anos. E durante esses últimos 21 anos, qual foi o procedimento? Cite um e apenas um. Foi o mais desafiador, o mais complexo, aquele que talvez fez você ficar contra a parede ali, tendo que, enfim, talvez questionar as próprias crenças, mudar a rota ali de última hora, dada a complexidade e a dificuldade. Qual foi? Difícil escolher um, porque a nossa especialidade ela é muito dinâmica, a evolução é muito rápida às vezes, mas se eu fosse escolher um, eu escolheria um procedimento que foi a minha tese de doutorado, que foi a reconstrução do ligamento patelo-femoral para pessoas que têm deslocamento, luxação recidivante da patela, que é o ossinho ali da frente do joelho. Eu aprendi com o meu professor na época pré-mídias sociais e tudo, e no saguão do aeroporto, e depois tinha meia dúzia de artigos científicos, estudei e executei no primeiro paciente, isso há 20 anos atrás. Então ainda era um começo de carreira, então por isso marcou tanto, e a coisa deu certo, dei já inúmeras palestras do assunto, que culminou com a minha tese de doutorado em 2020. E desde essa época, doutor Fabiano, qual você considera, se é que é possível apontar a maior evolução, a mais relevante no tratamento ortopédico de modo geral nos últimos anos? Qual foi a grande evolução na sua visão? Na área do joelho, eu acho que evoluímos muito no tratamento da cartilagem. Tanto com medicamentos, a gente começou a entender melhor a ciência da cartilagem, as lesões, o modo de progressão de artrose, separar entre lesões traumáticas e lesões degenerativas, que seria a osteoartrose, e também desenvolvemos técnicas cirúrgicas que hoje em dia os pacientes, a gente tem melhores resultados com técnicas também regenerativas. Então, eu acho que isso, do meu ponto de vista, foi onde eu consegui dar um salto realmente maior de evolução e qualidade de vida para os pacientes, principalmente nas partes cirúrgicas. E qual é a importância da colaboração interdisciplinar na ortopedia, na sua opinião? Total. Eu falo sempre para os meus pacientes, seja casos cirúrgicos ou casos não cirúrgicos, né? Nem todo mundo opera, pessoal, a cirurgia do joelho opera todo mundo. Não, a gente opera quem precisa. A colaboração é um time, né? Não é um esporte. Eu gosto de comparar com um esporte, como se eu estivesse jogando futebol. Estou jogando tênis, que eu estou sozinho, né? Às vezes eu tenho que tomar decisões ali na hora, tal. Mas é uma equipe. A equipe é formada pelo médico, pelo paciente, como atores ou jogadores principais, né? Já que é um time, mas a família, a reabilitação, o fisioterapeuta, o profissional de educação física, o nutricionista. Então, eu acho que cabe ao médico
ter essa visão realmente global do paciente. Muito fácil, trata a artrose, toma isso aqui. É muito simplório, né? A gente tem que realmente ter uma visão muito maior do paciente, aí você vai conseguir ajudá-lo. E a função do médico me convenceu, explicar para o paciente a importância de ter a visão de todo esse time. E todo mundo falando a mesma língua, o maior beneficiado é o paciente. Você que trouxe a analogia futebolística aqui, você já tratou também atletas de futebol que acabaram rompendo alguns ligamentos? Já, é a rotina da prática do cirurgião do joelho, né, na prática diária, a gente ter lesões de atletas, principalmente o futebol no nosso meio, no Brasil, o esporte mais praticado. Então, é o ganha-pão desses atletas, né? Além do drama pessoal, a nível profissional ficam inviabilizados. Então, sem dúvida. Reforça a tua responsabilidade. Sem dúvida, né? É muito impactante para o atleta, porque ele só faz aquilo, principalmente o atleta profissional, e ele tem uma expectativa, ganhos financeiros, contratos. Então, quando ele tem realmente uma lesão, há toda uma frustração e uma confusão na cabeça. E também cabe ao papel do médico de dar essa tranquilidade, indicar a melhor opção de tratamento, seja cirúrgico ou não, e ajudá-lo na recuperação. Doutor Fabiano, me conta um negócio. Qual, na sua opinião, foi a maior inovação no tratamento ortopédico que ocorreu nos últimos anos? Olha, essa também é uma grande pergunta. Diria que dentro dessas evoluções, principalmente tecnológicas, talvez eu pudesse citar, por exemplo, auxílio de tecnologia robótica, próteses para colocação de próteses articulares, tecnologia para você fazer próteses customizadas, com impressão 3D. São coisas que há 10, 20 anos atrás, quando eu comecei, nem se falava disso. Né? Ou apenas se escutava falar, não, isso está muito distante, né? É a nossa realidade. Chegou. Então tem o futuro é hoje, né? Essas coisas, essa vanguarda nós já vivemos hoje, né? Eu acho que a coisa só vai cada vez aprimorar isso. E como é que você diria que a telemedicina afetou a prática ortopédica, especialmente durante a pandemia? Novamente, uma tecnologia que a gente já usava, mas de uma maneira... Como é que foi a tua experiência durante a pandemia? Teve as adaptações efetivas que você fez no teu dia a dia? Realmente, a pandemia eu acho que impactou em todos os aspectos mundiais, né? Primeiramente, acho que a tecnologia, com as modalidades online, a gente aprendeu isso, né? Não substitui um evento como um congresso como esse, que é um prazer reencontrar amigos. O congresso não é só ciência, a gente tem um aspecto social importante, mas na pandemia, eu acho que algo que serviu foi para a gente, cada um se reencontrar um pouco consigo mesmo. O que eu posso fazer para melhorar comigo, para ajudar os outros também. Então, na prática médica, ficar sentado no consultório, os pacientes não vinham, como é que eu faço, né? Então, vamos usar a telemedicina. Então, até hoje eu uso. Então, foi uma tecnologia que veio para ficar. Eu tenho muitos pacientes de fora de Curitiba, que é a minha cidade, que entram em contato, fazemos teleconsultas, avaliamos exames, discutimos e todos agradecem, todos elogiam, porque a gente consegue ter uma interação, lógico, não física, né? Mas, sem dúvida, essas adaptações, a gente foi ajustando isso conforme a melhora do cenário pandêmico e no dia a dia. A gente está ouvindo muito aqui em todas as entrevistas, doutor, do advento da inteligência artificial, da robótica, como isso está sofisticando os procedimentos. Qual dessas situações que mais tem te ajudado a maximizar a eficiência do teu trabalho? A inteligência artificial ainda não estou utilizando, mas sem dúvida é uma ferramenta que a gente está aprendendo e também já é presente e vai ajudar a medicina em geral em diversos aspectos, sem dúvida. Eu tenho usado, o que tem me usado e me ajudado atualmente é a robótica. Tá, e exatamente como? Nas cirurgias de prótese de joelho. Tá. Então, aquele paciente que tratou a artrose, e tem uma artrose avançada, quando a gente indica a cirurgia, a robótica, ela, no meu ponto de vista, aumentou a nossa precisão
nesse tipo de cirurgia. Como é que você vê o futuro da cirurgia ortopédica minimamente invasiva? Novamente, é presente, né? Já é presente. Hoje a gente já consegue fazer cirurgias uma menor agressão cirúrgica, incisões menores, porque a gente entendeu melhor a técnica, a gente aprimorou, tem desenvolvimento de materiais, habilidade cirúrgica. Então todo mundo tem uma história, meu pai, meu avô operou lá na década de 80, tem um corte no joelho desse tamanho. Então a gente faz incisões menores. Isso para o paciente, obviamente, é melhor, né? Porque ele tem uma agressão cirúrgica menor, vai ter menos dor e, consequentemente, uma recuperação mais rápida. Doutor Fabiano, como é que você faz para... Como é que você lida com o balanço entre vida pessoal e profissional, dada a carga horária brutal que eu imagino que você tem? Veja, medicina é uma profissão, né? Vocação até. É uma vocação aliada à profissão. Então, a vida pessoal, como eu falo para os pacientes, se eu não cuidar de mim, não consigo cuidar de você, né? Então, eu tenho uma rotina de atividade física, academia, assim, equilibrada com treinos aeróbicos, corridas leves, bicicletas, uma volta de bike no final de semana, uma alimentação que talvez seja a parte mais difícil da rotina médica, ter uma alimentação adequada, mas a gente consigo equilibrar isso dessa forma, mantendo não só o corpo bem, mas a mente saudável. Doutor Fabiano, quais são os erros mais comuns cometidos por ortopedistas ainda engatinhando na profissão? Você talvez recomendaria uma atenção redobrada para que eles evitem? É comum. A ortopedia é uma especialidade muito cirúrgica, né? Então há uma tendência de quem começa a vida profissional a fazer às vezes muita cirurgia ou indicar muitas cirurgias que às vezes um paciente pode não ter tanto benefício. Com o Dá um exemplo para a gente. Por exemplo, lesões de menisco em pacientes mais idosos, acima de 60, 70 anos. É muito comum essa faixa etária ter lesões de menisco por desgaste, pelo próprio envelhecimento natural. E o paciente tem às vezes uma dor leve no joelho, faz um exame complementar de ressonância magnética, rompeu o menisco, tem que operar. Só que às vezes esse menisco já é desgastado, não é um rompimento. Aí às vezes o cirurgião faz a cirurgia e o paciente piora. Então esse é um exemplo para mim, acho que emblemático de quem está, principalmente na cirurgia do joelho, calma. Qual é a escola de ortopedia que você mais admira, para além da brasileira que você obviamente faz parte? Tem alguma... Você consegue apontar para nós? Tem colegas que assim, dentro da cirurgia do joelho existem algumas escolas de países, mas eu falo que a minha escola é uma escola global. Se na Polônia, que a gente estava comentando antes, faz uma coisa boa, e tem coisa boa lá, eu achar que aquele princípio técnico vai funcionar e vai ajudar o meu paciente, eu vou usar. Se é nos Estados Unidos, se é na Austrália, não importa onde é. Se aqui no Brasil temos coisas boas e criadas aqui também, por exemplo, a técnica que eu comentei do ligamento, que eu fiz lá 20 anos atrás, foi desenvolvida aqui, né? Então, não tem uma escola de um país, eu diria. Eu prefiro ter uma visão global mais da holística, coisa. né? Mais completa. Exatamente. Né? E se você pudesse dar... São quantos anos de carreira, doutor? 25. 25. Para o Fabiano Kupczyk de 25 anos atrás, pudesse dar uma dica, um conselho e assim, obviamente, já aplicando para a nova geração de ortopedistas que estão vindo aí. Siga seus sonhos. Façam mesmo. Você vai chegar lá. Assim que é bom. Obrigado, doutor. Obrigado. E assim a gente segue adiante no MambaCast, aqui diretamente do Congresso Anual de Ortopedia da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Fica aqui com a gente que está cada vez melhor. Vamos que vamos.